Fala, galerinha! Estamos de volta aqui com mais uma aula, né? Dentro desse projeto Construindo Vencedores, transformando vidas. Você já teve a sua vida transformada? Não? Quer ter sua vida transformada? O estudo, né? É uma das principais fontes aí para você alcançar, né? Tudo que você quer. Sucesso na sua vida profissional, né? E assim alcançar tudo que você deseja aí. Beleza, galera? Então a gente começa com essa reflexão meio Ana Maria, né? É isso, galera. Meu nome é Anderson Rodrigues, tá? Sou professor de arte. E hoje aqui a gente vai começar, né? Com um teminha bem bacana aí pra vocês, tá? Vamos descobrir? Impressionismo, professor Anderson Rodrigues. Beleza? Show de bola. Antes da gente, né, falar sobre, entrar no conteúdo aqui, o que te causa uma impressão? Você já parou para pensar sobre isso? O que, né? Poxa, caraca, eu tenho a impressão que aquela pessoa não é tão boa. Eu tenho a impressão de que a arte é a melhor disciplina, melhor do que física. Eita, será que o Matheus vai falar, meu colega? Estão assistindo as aulas dele? Cara, gente boa. Estão assistindo as aulas de geografia? Cara, gente boa também. Mas arte realmente não é impressão, não. É certeza que é a melhor disciplina. Show de bola? Então vamos lá, né? Refletido sobre isso, né? Sobre o impressionismo, essa impressão, né, de algo, a gente vai começar aqui a explanar sobre o nosso tema de hoje, beleza? O que nós iremos falar aqui? Características gerais, pintura, quais são as principais obras de arte aí, e os principais artistas dentro desse movimento artístico aí. Beleza? Show de bola. Primeiro, aqui. Impressionismo, revolução na arte do século XIX. Prestem bem atenção, né? A gente vai entrar no século XX, tá? Onde acontecerão episódios, né, de mudanças significativas para a arte, porém, aqui dentro do impressionismo, a gente já começa a se desprender de algumas regras tradicionais, né, dessa arte dita ali anteriormente, né, como artes tradicionais, acadêmicas e por aí vai, né? Então o que nós temos aqui? O impressionismo foi um movimento francês revolucionário do século XIX que marcou uma profunda transformação na maneira como a arte era percebida e criada. Ele desafiou as convenções acadêmicas, abriu caminho para as novas formas de expressão visual e cultural. Então, olha só, começa na França, século XIX, novas formas de produção. A gente vai ver que algumas regras são quebradas aí, né? E foi feita por um grupo de artistas, né? E esse grupo de artistas não tinha uma regra bem definida também para essa arte que eles iam criar. Mas tinha alguns norteadores que davam as características gerais dessa produção artística, tá? Que a gente vai ver agora. Vamos nessa. Primeiro, um contexto histórico aí, né? Pra gente ficar sabido aí do contexto histórico. Impressionismo floresceu na França durante a efervescente Belle Époque do século XIX. Sua exposição inaugural, realizada no ateliê do fotógrafo Félix Nadar, em 1874, foi um marco. Esse movimento surgiu como uma reação direta à rigidez aos temas tradicionais impostos pela Academia de Belas Artes de Paris, buscando uma abordagem mais livre e pessoal da arte. Olha só que bacana aí, né? Olha só esse contexto histórico. Então eles estavam à busca, né, de uma nova representação da arte, de se livrar desse academicismo. Lembrando que, né, vocês vão ver muito falar aí sobre isso, né, desprender do academicismo. Tá, quando a gente chegar no século XIX, até a contemporaneidade, a gente vai ter isso como premissa, tá? Novas formas de produzir a arte, novas formas, né, de se expressar. Tá? Então não vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar sobre isso, tá? Essas quebras de regras aí tradicionais, tá? Belas artes, né, que falam conceito estético e por aí vai. Beleza? Origem do nome impressionismo. Vamos lá. O nome impressionismo, né, foi um movimento inspirado na icônica obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, pintada em 1872, tá? Essa é uma das principais obras de arte, tá, que vai influenciar esse movimento, tá?
Obviamente, como toda arte, né, que surge, toda concepção artística aí, que é inovadora, né, que é diferente, vai se desprendendo do tradicional, no primeiro momento não foi benquista, né? E aí a gente tem esse quadro aí que vai trazer pra gente, né, algumas características que são norteadoras desse movimento, que a gente vai ver já já, tá? Vamos lá. Crítica de Louis Leroy. O termo surgiu inicialmente como uma crítica pejorativa em um artigo de Louis Leroy, publicada em 1874 no jornal Le Charivari, tá? Adoção orgulhosa. Contrariando a intenção original, os artistas impressionistas adotaram o termo com orgulho, transformando-o na identidade do movimento, beleza? Então olha só, eles colocaram, né, esse nome aí para esse grupo de artistas, achando que ia, né, achando que ia ridicularizar, né? Nossa, eles são os impressionistas. Eles são aquelas pessoas que trouxeram essa obra de arte aí diferente. Nossa, que chocante. Nossa, não tem nada a ver com arte isso. Então isso foi apenas algumas indicações de que essa nova obra de arte aí, né, apresentada por esse grupo, não era tão legal assim. Mas, o que eles fizeram? Reverteram. Falaram, é isso. A gente veio para impressionar mesmo. A gente veio para ficar, né? A gente chegou com o pé na porta. Então era exatamente isso. Eles se aproveitaram dessa crítica para, né, dar essa nomenclatura para o movimento artístico. Beleza? E aí vamos ver o que motivou esse impressionismo, o que levou esses artistas, né, a produzirem a obra de arte tal qual foi produzida. O impressionismo nasceu da insatisfação com o realismo acadêmico dominante, que priorizava a representação exata e formal. Bom, isso daqui, se não for academicismo, para mim, eu não sei o que é. Tá? Se ele está acabando aqui, né, com essa questão da representação exata, formal, né, onde tem que estar tudo bem colocadinho ali, dentro da composição, né, composição em obra de arte, é a obra de arte em si, toda ela, né, apresentada de frente, né, para o nosso observador, espectador aí. E aí, o que acontecia? Os artistas buscavam a ênfase na experiência subjetiva e na sensação visual do momento. Então a gente vai perceber aí, durante o impressionismo, né, que muitas das vezes essa obra vai ser um estudo das cores em forma de pintura. Ah, o que mais tinha como dominante aí, né? O uso do sombreado, por exemplo, né? Ao invés de usar o chiaroscuro, né, que são concepções lá clássicas, né, surgiu lá no Renascimento também, tá? Que é a representação das sombras ali para dar uma dramaticidade, para dar mais verossimilhança. O que eles fizeram? Fizeram a representação das sombras, os contornos, né? Não eram bem definidos, porque isso para eles era uma abstração da figuração humana, tá? Então, o que eles tinham como premissa? Vamos representar sombras coloridas. Vamos fazer pinceladas rápidas, tá? Isso tá mais pra frente aí, estou dando spoiler aqui já, tá? Então são algumas regras, né, que não foram bem quistas, não foram bem aceitas. E essa sensação visual, a gente vai perceber que muitas das vezes, né, o observador ele se afasta um pouquinho e faz uma junção ótica, né, na observação desses quadros, que são pinceladas rápidas. Porém, quando você junta a composição inteira, observando ali na sua frente, você consegue fazer essa junção e compreender, né, aquela fragmentação, aquelas pinceladas rápidas aí nesse movimento artístico, tá? As profundas mudanças sociais e os avanços tecnológicos do século XIX, como a fotografia, também influenciaram o desejo de capturar a efemeridade e a percepção individual. E o que é a efemeridade, professor? A efemeridade, né, ela tem o início e ela tem o fim. É algo, né, que vai acontecer e vai acabar. Por exemplo, o nascer do sol. O nascer do sol, ele tem, né, um belo exemplo aí de efemeridade. Então o sol vai nascer, vai se levantando, né? E aí depois ele já está lá em cima. E esse nascer do sol
é a efemeridade. Você vai pegar algo ali que está acontecendo. Talvez ele aconteça, né, de outra forma diferente, mas nunca vai ser igual, né? Então, obviamente, o sol vai nascer todo dia. Porém, cada dia vai ser diferente. Vai ter dia que o sol vai, né, nascer, aí eu já não entendo muito bem, mas nascer mais cedo ou mais tarde, né, impressão, né, enfim. Isso aí os nossos professores de biologia, eu creio que eles conseguem explicar pra gente aí, beleza? Mas é isso, a efemeridade é algo que vai acontecer. Então, uma noite em um barzinho, uma representação, uma caminhada, tudo isso faz parte da efemeridade, tá? É algo passageiro, algo que dura pouco, né? Digamos assim, beleza? E essa sensação visual, né? Essa experiência subjetiva também que está presente nas obras de arte, tá? Percepção individual. Quando eu tenho essa observação, né, de algo que é efêmero, isso para cada pessoa vai significar uma coisa, né? Essa percepção individual. E aí vai estar atrelada a tudo aquilo que eu tenho em relação ao conhecimento científico, todas as influências que eu tenho da igreja, de casa, da minha criação, da religião e por aí vai, né? Que a gente chama também de subjetividade, tá? Que vai moldar essa percepção individual que você vai ter mediante a isso. Beleza? Show de bola? Então vamos para essas características principais, tá? Então aqui a gente pode falar, né, basicamente em quê? Em algumas regras norteadoras, tá? Não são normas, né? Perdão, não são regras, são algumas normas, né, estabelecidas aí que a gente vê presente em várias produções artísticas aí do impressionismo, tá? Características principais, vamos lá. Pinceladas soltas, pinceladas rápidas e visíveis eram usadas para capturar a essência da luz e do movimento, em vez de detalhes precisos. Então, lembra que eu falei para vocês? Eles vão causar a impressão de movimento, a impressão de algo, a impressão de um corpo humano, a impressão da paisagem, tá? A impressão de uma representação de um edifício, por exemplo, tá? Então, essas pinceladas soltas e rápidas, né? Aí, muitas vezes carregadas com excesso de tinta mesmo na produção, serviam justamente para fazer, lembram? Essa junção ótica aí. Então, a obra ela praticamente vai se terminar, né? De se estabelecer aí no olhar do nosso observador. Beleza? Outra regrinha. Vamos lá, outra norma, né? Regra nova. Vamos lá. Norteador. Pintura ao ar livre. A prática do plein air, que é o pintar ao ar livre, permitia aos artistas observar diretamente os efeitos da luz natural e da atmosfera. Vamos lá, voltem aqui para mim. O que é que nós temos aqui? Né? O artista, agora, ele vai quebrar também mais uma tradição, que é os artistas pintarem dentro dos seus ateliês. Então, agora, o meu artista, ele pode ir, sim, para fora do ateliê e começar a pintar paisagens fora dali. E aí, nós temos, né, um estudo, o objeto de estudo do impressionismo é o quê? A observação da reflexão da luz refletida, da luz refletida nos objetos, nas pessoas ou na arquitetura. Então eles vão justamente para poder observar. E isso aí entra a efemeridade. Por quê? Porque, por exemplo, a Catedral de Rouen, pintada, né, por Monet, ele vai mostrar o seguinte: ele fez uma sequência de pinturas, tá, dessa fachada dessa catedral. Só que ele queria captar essa luz refletida lá. Então, de manhã, ele percebeu que ela tinha um amarelo diferente. Ela estava um amarelo diferente, um amarelo mais escuro. À tarde ele foi e pintou novamente. Então esse amarelo já estava mais claro, porque ele estava estudando, né, a luz refletida nessa fachada. Então olha aí o objeto de estudo. Olha a efemeridade que a gente falou. Amanhã tem hora para começar e para terminar. À tarde tem hora para começar e terminar. Olha a efemeridade. Olha o estudo da luz
da luz refletida nos objetos aí, né? Na nossa catedral. Então perceba, a cada hora que passava ele fazia um registro diferente. Beleza? Depois vocês dão uma conferida lá, tá? Eu trouxe uma outra obra aqui, mas dá uma conferida. Catedral de Rouen de Monet. Beleza? Que é um artista expoente aí, maravilhoso, né? Foi lá em casa tomar café, tô zoando, brincadeira, né? Mas que ele foi um dos caras aí nesse movimento impressionista. Beleza? Voltando aqui. Uso inovador das cores. Cores puras eram aplicadas lado a lado, permitindo que a mistura ocorresse na retina do observador, criando efeitos vibrantes, né? Isso aí falando sobre retina, né? Eu acho que o nosso professor aí, Matheus Tainan, consegue explicar bem essa mistura, né? De como que vai ficar aí. Então eles não misturavam, né? Naquela paletinha lá do artista, né? Eles não faziam mistura. Eles usavam a cor pura. Então tem o amarelo aqui, eu vou colocar do lado, né? Perdão. Eu vou colocar do lado de outra cor que vai me dar esse efeito. E aí vai ser aquela junção óptica. Entendeu? Então as cores eram misturadas. E aí exigia um pouquinho de estudo de cores complementares, cores análogas, tá? Que vocês vão ver lá dentro da leitura dentro dos elementos da composição visual, tá? Dos elementos visuais. Beleza? Então era isso, o uso das cores. Lembram que as pinceladas aí eram curtas, né? E tinha também a questão da representação das sombras coloridas, não era mais preto e branco, tá? E outra coisa, cenas cotidianas, tá? Artistas focavam em temas modernos e banais, como paisagens, retratos e a vida urbana, em vez de assuntos históricos ou mitológicos, né? Históricos e mitológicos aí, né, voltados à religião, estão para trás. Tá na Antiguidade Clássica, né? Tá lá na pré-história, né? A gente tem o uso da mitologia em busca de representar as obras de arte, em busca de, né, retratar o dia a dia daquela época. Aqui a gente não está preocupado nisso, não. Aqui a gente quer falar, dentro do impressionismo, sobre temas banais. Quer um exemplo disso? O Baile Le Moulin de la Galette. O artista ele vai para a praça para poder pintar, né? Simplesmente o baile. A noite parisiense. Olha só que tema banal, né? Mas era isso. E aí, ele não deixava de deixar a ciência dele lá registrada, né? Ele ia estudar, né? A gente vai acompanhar aqui, eu vou mostrar para vocês a luz refletida nas pessoas, nesse baile aí. Como que ele representou, né? Como que ele conseguiu isso? Já já a gente vai ver, beleza? Técnicas e novidades artísticas. Os impressionistas inovaram ao tentar capturar os efeitos momentâneos da luz e da cor, muitas vezes com foco na atmosfera e na mutabilidade. Lembram que eu falei sobre a efemeridade, tá? Então essa mutabilidade apresenta justamente isso, tá? Aqui a gente tem até uma imagem que não faz parte, não é uma obra de arte dentro dos artistas impressionistas, mas ele mostra justamente isso. Olha só as pinceladas curtas aqui. Olha, tá vendo como a cor tá pura aqui? Eles não faziam mistura, eles iam usando aqui e complementando. O que que vai juntar aí? Você fazer uma observação apurado de longe, dá para você ter essa impressão, né, de um nascer ou pôr do sol aí. Beleza? Show de bola? Eles exploravam contrastes luminosos e atmosféricos, abandonando a perspectiva, isso aqui não interessa pra gente, rígida, e os contornos definidos para dar uma sensação de espontaneidade e vibração às suas obras. Então era algo mais dinâmico, tá? Essa produção do nosso artista do impressionismo aí. Beleza? E aí agora a gente vai falar um pouquinho desses artistas, né, que foram expoentes aí nessa forma de arte, beleza? Artistas fundamentais do movimento. Esse daqui não tem como, né? Não falar dele, falar do impressionismo e não falar dele. Claude Monet, pioneiro e ícone do impressionismo, famoso por suas séries de nenúfares e paisagens que exploram a luz e a atmosfera, tá? Esse artista aqui é do Impressão Nascer do Sol, que eu vou mostrar já já para vocês. Tá curioso? Então fica aí. Ah, aproveitando, compartilha, comenta,
tá? Vamos espalhar essa iniciativa boa, né, aqui do nosso projeto, Construindo Vencedores, tá bom? Vamos fazer com que essas nossas aulas, minhas e dos meus amigos, cheguem, né, a todos de forma acessível, de forma gratuita, tá? Beleza? Show de bola, fiz o merchan aí, vambora! Pierre-Auguste Renoir, tá? Esse artista aqui também foi importante. Conhecido por suas cenas urbanas vibrantes, retratos luminosos e representação da vida boêmia parisiense. Lembra que eu falei para vocês que ele foi representar um baile? Então, é justamente sobre isso, né? Eles não estão preocupados com temas mitológicos, né? De representar algum contexto que seja histórico, algo que seja, né? Tão sério, digamos assim, né? Entre aspas. Beleza? Edgar Degas, tá? Fascinado pelo movimento, Degas se destacou em suas obras com bailarinas, corridas de cavalos e cenas da vida moderna, com composições inovadoras, tá? E aí, Edgar Degas tem uma particularidade também que eu vou falar assim que eu for analisar a obra aqui, que a gente for analisar a obra dele, beleza? Outros grandes nomes também dentro da produção aí do impressionismo, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Bertold Morisot, também foram figuras essenciais, contribuindo significativamente para o desenvolvimento e a diversidade desse movimento aí. Então foi um grupo de artistas, né, que chegou com o pé na porta e falou: agora a gente vai impressionar. E você, já impressionou? Já impressionou estudando tudo? Vamos embora. Vamos para o nosso primeiro artista aí, então, para a gente poder desmembrar um pouquinho mais dele, falar, conhecer, tá? O pai do impressionismo, Claude Monet. Principal expoente, Monet é amplamente reconhecido como líder e a figura central do movimento impressionista. Inspiração do nome, sua obra Impressão Nascer do Sol não só inspirou o movimento, mas o definiu como impressionista, tá? A pesquisa incessante de Monet sobre a luz e a cor transformou a paisagem artística como uma notável influência da arte japonesa em sua composição e uso de espaço. Tá? Então é comum, dentro da história da arte, a gente ver as influências de um movimento ou de um artista que pertence a outro movimento para outro movimento. Tá? Então acontecem aí mesclas, né? Então a gente pode, através de uma leitura de imagens, identificar, tá, essas influências. Beleza? Olha aí o que nós temos. Impressão Nascer do Sol. Ai, professor, que diacho é isso? É exatamente o que o pessoal falou, né? Não com essas palavras, né? Tô abrasileirando aqui a nossa impressão. Beleza? Bom, ele representou aqui a impressão Nascer do Sol. Então nós temos aqui, né, o estudo da luz aqui em questão, né? Atmosférica, é um lugar, né? Tá representando um cais aqui, onde nós temos sombras aqui. Olha só essa luz solar aqui refletida. Olha as pinceladas curtas e rápidas aqui que nós temos, que a gente falou, né, sobre as características desse movimento aí. Então essa obra de arte aqui é de fato, né, o que deu o marco aí inicial para essa representação dessa forma aí. Beleza? Obras de arte, aí a gente vai para outro artista, né, de Pierre-Auguste Renoir. O Baile Les Moulins de la Galette, 1876. Lembra que eu comentei sobre essa obra de arte aí com vocês? Pois é, vamos vê-la já já. Esta obra-prima retrata uma festa popular parisiense com as cores vibrantes e a luz filtrada pelas árvores, criando uma atmosfera mágica. Almoço dos Remadores, que é outra obra também, de 1881. Uma cena de convivência social à beira d'água, onde a luz e os personagens se integram harmoniosamente, celebrando a alegria de viver. Olha só a obra de arte aí. Essa é o Baile Les Moulins de la Galette. Bom, o que a gente pode perceber aqui? Olha só o estudo da luz que ele fez aqui dentro desses personagens, como se eles estivessem de fato em um palco. Olha a composição aqui em cima, né? Nós temos uma linha aqui em cima. A iluminação no chapéu, né, dos personagens aqui nesse baile, tá? Então tudo isso é uma das características afirmadas nessa obra aqui, tá? Olha só que o rosto aqui não temos contornos nítidos na produção artística.
Então tudo isso se afirma, né? Aquilo que eu falei sobre as norteadores, né? Se afirma nessa obra aqui, que é uma das obras bem bacanas. Baile Le Moulin de la Galette, tá? Não esqueçam sobre isso. Beleza? Edgar Degas, aula de dança, 1872. Conhecido por seu foco no movimento e na vida cotidiana, especialmente nos bastidores do balé, capturando a graciosidade e a disciplina. Aí, lembra o que eu falei para vocês que os artistas do impressionismo, eles quebravam algumas regras? Uma delas era o quê? Pintar ao ar livre. Só que esse artista aqui tinha uma particularidade. Ele fazia o estudo da luz, só que artificial. Então, Bolsa de Valores, né, é uma das obras dele que vai mostrar isso. Qual era a preferência desse artista na forma de representação? Bailarinas, cavalos, corridas, né? Então ele gostava, né, de representar essas bailarinas. Olha só o vestido aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para que vocês vejam. Olha esse trabalho aqui que ele fez. Não tem contornos nítidos também. E aí ele estudou o quê? A luz artificial refletida nessas bailarinas aí. Tá? E conferindo todas aquelas características que nós temos dentro da produção artística, tá? Voltada para o impressionismo. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Vamos nessa. Legado e influências do impressionismo. Base para o modernismo, tá? Então ela serviu como um desenvolvimento natural aí. O impressionismo influenciou diretamente movimentos modernos posteriores, como pós-impressionismo e o expressionismo. O expressionismo vai falar um pouquinho sobre as emoções, tá? Então não confundam impressionismo, tá? O impressionismo é de impressão. Estudo da luz solar refletida nos objetos, nas arquiteturas. E o expressionismo vai falar sobre sentimentos de angústia, de tristeza, tá? Então não confunda isso. Separa bem, tá? Servindo como catalisador para a arte do século XX. Nova percepção artística foi criada a partir daí, tá? Lógico que com algumas quebras de regras, né? A gente sabe que ela não foi inicialmente benquista, né? Tanto é que levou o nome, só que eles converteram isso, né, a favor, né? Então a gente é impressionista sim. Ele mudou fundamentalmente a percepção e os métodos da pintura, deslocando o foco da representação fiel para a experiência subjetiva e a captura da luz e a cor, tá? Então lembrem que o Claude Monet, por exemplo, fez a representação da Catedral de Rouen em diversos períodos do dia, tá? Visando capturar essas matizes aí, né? Então essas cores durante o dia, beleza? Libertação artística. Ao romper com as regras acadêmicas, o impressionismo inspirou uma liberdade artística sem precedentes, encorajando os artistas a explorar novas formas e novas expressões e técnicas também, tá? Então depois que isso foi conhecido, que foi estudado, né, abriu uma porta aí para novas representações. Beleza? Show de bola até aí então? Impressionismo é muito bom, é bem bacana de ser estudado, tá? E é bem simples também. Vamos lá, questões aí estilo Enem pra gente praticar, beleza? Vamos nessa. Enem adaptada. O movimento impressionista rompeu com alguns padrões acadêmicos da pintura europeia. Uma característica marcante dessa ruptura é o quê? A rigidez dos contornos e a temática mitológica? Não existia mitológica, tá? A gente falou sobre isso aqui. Que não existe, né? Isso aqui faz parte, né, lá de épocas passadas, então não tem a ver com isso. O uso de cores sombrias e temas religiosos, só os temas religiosos aqui já está errado, tá? O uso de cores sombrias também não, isso pertence ao movimento barroco, né? A gente pode colocar aí. A busca pela representação fiel da autonomia, da anatomia humana, também não. Né? Eles não procuravam uma representação fiel, a categoria estética aqui não era o belo, também, tá? O interesse pela luz natural e pelas variações atmosféricas, sim, tá? Então essa D aqui, letra D, é a correta. O interesse pela luz natural e pelas variações atmosféricas, tá? Então o estudo da luz aí é uma das principais características, tá, da nossa produção.
Ah, Edgar Degas era luz artificial, mas ele também fez algumas representações ao ar livre também, tá? Então, essa seria uma das principais características. A preferência por cenas históricas e narrativas épicas, isso aqui não tem nada a ver, tá? Tá errado. Então, letra correta, letra D. Beleza? Vamos para número 2 aí, nossa questão. O termo impressionista surgiu como um elogio do público às obras que pareciam vivas e em movimento? Não, né? A gente viu que eles não gostaram no início aí, não. Então isso daqui tá errado, tá? Houve uma crítica, muito pelo contrário, houve uma crítica inicial aí. A partir do nome de uma pintura de Monet que foi ironizada por um público. Então isso aqui tá correto, tá? O termo impressionista surgiu a partir do nome de uma pintura de Monet que foi ironizada por um crítico. Não esqueçam, Impressão do Nascer do Sol de Monet, tá? De Monet. Então não esqueçam dessa obra aqui que foi ironizada, mas que deu o nome aí desse movimento aí, né, artístico. Por decisão dos próprios artistas que criaram o Manifesto Impressionista, não inspirado em tratados científicos sobre a ótica da luz. Não tem nenhum tratado científico aqui. De um congresso realizado em Paris sobre novas tendências artísticas, também não, tá? Então a letra certa aí é a letra B, tá? A letra B que está correto. Show de bola? Vamos mais um aí, galera. Tá acabando. Entre os pintores abaixo, qual não pertence ao grupo de impressionista? A gente sabe que Claude Monet, ele é um artista, tá? Então isso aqui tá correto. Pierre-Auguste Renoir também tá correto. Então aqui, Impressão do Nascer do Sol, tá? Que nós temos aqui essa produção. Então vou só ilustrar aqui, tá? Impressão Nascer do Sol, para você gravar. Pierre-Auguste Renoir, o baile, vou colocar o baile Moulin de la Galette, tá? É uma das obras. E a Bolsa de Valores, que a gente pode colocar aqui, que tem a temática de bailarinas também, tá? Essa aqui é uma das obras do Edgar Degas. Eduardo Manet. Manet tem o Almoço e a Relva, né? Almoço. Professor, você não citou aí. Ele foi um dos antecessores aí do movimento impressionista, tá? Mas ele fazia parte também dessa categoria impressionista. A gente consegue identificar alguns princípios da obra de arte dele que levam ao impressionista, tá? Como característica aí também. Pablo Picasso. Pablo Picasso aqui pertence ao cubismo. Então, ele não pertence ao nosso impressionista. Então aqui a letra E, tá? A letra E que está errada aqui. Ele não pertence ao impressionista. Ele pertence a um grupo chamado cubismo, tá? Show de bola? Número 4. Os impressionistas costumavam pintar. O que eles pintavam, galera? Vamos lá. Em estúdios fechados ou usando modelos fixos? Não. Isso daqui é uma premissa de uma arte clássica, onde a pessoa tinha que estar ali na frente, né? E aí a pessoa vai fazer uma representação, né, dessa pessoa ou de algum elemento ali. Então isso daqui não pertence, tá? Igrejas e palácios retratando santos? Não. A temática não era religiosa aí. A gente não tinha essa premissa religiosa, tá bom? Ao ar livre, explorando a luz e a paisagem do momento? E aí, galera? Sim, né? Tá correto. Ao ar livre, explorando a luz e a paisagem do momento. Lembram que foi uma quebra de regras aí que eles fizeram? Pintaram ao ar livre? Então, voltando aqui, letra C é a que está correta aqui. Beleza? Apenas com cores terrosas para enfatizar o realismo. Não, o realismo não tem a ver com a nossa produção artística aí, não. Grandes murais com temas mitológicos, gente. Não, né? Não tem aqui temas mitológicos, não temos aqui a religião influenciando. A gente só quer representar
né? Temas aí de A Noite Parisiense, né? Temas agradáveis até, e o estudo da luz solar refletida nos objetos, tá bom? Número 5 aí. O impressionismo influenciou movimentos posteriores como expressionismo e fauvismo. Sim, lembra que eu comentei ali que impressionismo, né, é o estudo da luz solar, né, sobre os objetos, a pintura ao ar livre, quebra de algumas regras. Já o expressionismo vai falar sobre angústia, tristeza, né, a própria expressão, né, desses movimentos aí. Mas o expressionismo, né, percebo que dentro de um contexto histórico, ele estava representando também o cenário de uma Primeira Guerra Mundial, tá? Fauvismo. Fauvismo é o uso arbitrário das cores aí. Então tem o uso das cores fortes. Então nesse sentido aqui, né, o impressionismo ele ajudou, né, com que surgissem, né, essas influências nesses movimentos que vieram, que é o expressionismo e o fauvismo. Neoclassicismo e barroco também não tem nada a ver, que a gente fala de Idade Média, né? Então, neoclassicismo fala um pouquinho sobre uma inovação, né, das artes gregas e romanas, por aí vai. Romantismo e realismo também não, tá? Que pertence a outra categoria estética. Rococó também não, Rococó estava ligado a algumas... ligado a temas fúteis também, né, representar a aristocracia, mas só que em um outro momento, tá? Gótico e bizantino também não, pessoal, isso daí pertence, né, à Idade Média lá. Então, questão correta, letra A, beleza? De aprovado no Enem, de aprovado nos melhores vestibulares aí, beleza? Show de bola, galera? Então, opa! Eu agradeço bastante, né? Vamos estudar bastante aí para as nossas aulas, né? Pega toda a linha histórica aí da história da arte, estuda de uma por uma, que você vai entender os avanços, né, provindos, né, de descobertas aí dentro da história da arte, como o ser humano se desenvolveu, né? Como ele chegou a questionar as artes e apresentá-las de uma forma diferente, né? Então você vai descobrir aí e se desenvolver bem bacana. Beleza, galera? Show de bola? Gostou? Dá um like lá, tá? Ajuda a gente a fazer esse projeto chegar mais longe, né? Um projeto gratuito, né? Construindo vencedores. Beleza, galera? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.